Bom dia, Brasil, boa noite, Itália. Não sei quando vocês vão ver esse vídeo, então por isso que eu começo assim. Bom, gente, na última aula mesmo de gramática, a gente ainda estava introduzindo questões de variação linguística. Eu estava falando para vocês sobre variedade linguística. Então, antes de entrar literalmente na aula de hoje, é preciso justificar isso aqui. Por que eu começo assim? Eu começo assim porque na aula de hoje a gente vai ver duas coisas. Alofone equivale mais ou menos a alomorfe e fonema é mais ou menos semelhante ao que é o morfema. A variação de fonema na fonética e fonologia é a mesma coisa que a variação de morfema na morfologia. Esses termos, alo significa variante. A gente vai entender isso um pouco mais especificamente a hora que entrar aqui. Mas só para ter uma ideia, uma noção, primeiro de tudo, em todos os vídeos do canal eu tô com uma cor de cabelo diferente, mas todos eles são variantes da mesma pessoa. Eu continuo sendo eu. Isso é uma variação. Agora, entre mim e o meu cachorro, por exemplo, a gente tem uma oposição. Isso é relevante para a aula de hoje e para a sequência que a gente vai ver aqui. De qualquer forma, eu começo aqui com esse poema porque nos níveis de análise linguística, qualquer texto tem esses níveis de análise. Não é só um texto poemático, qualquer um deles tem. Agora eu estou em sombra, parece que eu sumi aqui, mas tudo bem. Tá escuro, mas vai assim mesmo. Do discurso, do nível do texto enquanto texto mesmo, do jeito que ele aparece, eu tenho várias outras coisas. Da luta de classes, dos discursos de classes que veiculam discursos a partir de ideologias e de práticas, eu tenho antes disso o nível de sentido daquilo que eu estou falando, antes disso um nível de frases colocadas nesse texto, antes disso um nível de palavras e antes disso um nível de sons que formam sílabas. Então, sons juntando formam sílabas, sílabas unidas palavras, isso é do âmbito da morfologia, como esses conjuntos de palavras são estruturados num sistema de uma língua, como eles são formados, como o léxico se renova, a partir de quais processos, tudo isso eu vejo na morfologia. A partir do momento que eu concateno palavras para formar estruturas maiores que palavras, por exemplo, de gato eu vou para o gato, eu já estou indo para a sintaxe. Sintaxe vem do grego sintaxis, que é ao pé da letra é colocado junto. Então, quando eu coloco palavras juntas, eu já estou indo para a frase, eu já vou para esse outro nível, para essa outra camada. É literalmente uma descamação de uma múmia, eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui. Voltando para cá, a gente entra na morfologia, mas a gente começa na fonologia, porque a gente começa dos sons, da oposição ou da variação dos sons para começar a entender a questão da morfologia, porque senão fica complexo demais. De qualquer forma, esse poema começa com: a minha mãe vai passar no fundo. Passa, mãe. Forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa, forma. Isso é cíclico. Esse poema num ciclo começa com a palavra forma e essa palavra vai sofrer metamorfoses, sendo reformada, desformada, transformada conforme a informação que quer ser passada em uma outra forma, de modo que esse fim remonta ao começo. E todas essas questões de forma, de ficar concatenando, ligando partezinhas, isso tem a ver com a morfologia, com a forma das palavras. A gente vai ver isso. Mas antes da morfologia, antes do nível das palavras, tem o nível dos sons. E é aqui que a gente começa. Por quê? Qualquer texto, até mesmo esse texto aqui, teve que ter partes concatenadas para fazer sentido. Esse texto inteiro teve que ter palavras juntadas. Essas palavras vieram de fonemas, de sons unidos uns aos outros. Enquanto a minha cachorra late. Bom, reflexões iniciais. Já que concentrada ou distraída, mente me encontrava. Isso aqui o Guimarães Rosa escreveu brincando como e por quê. Distraidamente, tudo junto, é um advérbio. Só que separado assim, distraidamente, o que eu tenho aqui é um adjetivo que qualifica, caracteriza esse substantivo. São classes de palavras, conjuntos diferentes, mas foneticamente eu falo do mesmo jeito que o advérbio, distraidamente. Distraidamente, mente distraída, ou de maneira distraída eu pronuncio da mesma forma. Então aí eu tenho uma homofonia, mesma pronúncia. Eles sempre tentavam se comunicar através de gestos, de gaguejos, de palavras malditas e malditas.
Homofonia de novo entre maldita, aqui de mal, de dizer de uma forma não clara, e maldita, que leva a mal entendidos, por ser maldita. Ou maldita, sim, dita de maneira não muito clara, ou por ser uma palavra que realmente quer ofender. Te amo freneticamente, loucamente, absurdamente. Homem-mente. Isso aqui pode ser entendido como ou de maneira que um homem amaria, ou que tudo isso aqui é mentira, porque homens mentem. Então, isso aqui pode ser entendido ou como um advérbio, ou como um verbo relativo ao homem. O homem está mentindo. E os dois têm a mesma pronúncia. A gente vai ver esse tipo de coisa na aula de hoje. Mas antes é preciso relembrar que toda língua muda, elas não ficam iguais ao longo do tempo. Por quê? Porque as sociedades que falam essas línguas também mudam, também variam. Variações ocorrem nessas línguas que podem ou não levar a mudanças. Da mesma forma que eu hoje estou com o cabelo preto, mas a semana passada eu estava com o cabelo vermelho. Unidade mínima e temas abordados. A gente, como eu falei dos níveis, o que a gente aborda em cada nível, aqui no nível fonético, são os sons, os fonemas. Fonema não é um som, é uma abstração que se representa e se concretiza a partir de um som. Essa é a unidade mínima da fonética e da fonologia. A fonética, ela vai estudar como cada língua humana é diferente, quais são os fonemas dessas línguas. A fonologia vai identificar qual o valor desses fonemas. Se, por exemplo, um S, um S em determinada língua está em oposição a um Z ou não. No nosso caso do português, por exemplo, eu falar porta ou porta, esses dois sons do R escrito estão em variação. Isso não é uma posição. A fonética vai simplesmente dizer que no português eu posso falar porta, 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 porta. A fonologia vai dizer que todas essas formas de eu falar a palavra porta são alofones de um mesmo fonema. A gente vai ver isso. Entrando na morfologia, se a fonética estuda o fonema, a morfologia vai estudar o morfema. Morfema também é uma abstração que se concretiza a partir de morfes. Da mesma forma que o fonema se concretiza a partir de fones. Isso vai ficar mais claro para frente. Sintaxe. A sintaxe trabalha no nível das frases. Então, a partir do momento que eu tenho orações, eu já estou na sintaxe. E a semântica é o sentido por trás de um texto. Isso aqui é o Alfabeto Fonético Internacional, que eu tirei do livro da Thaís Cristófaro, é de 2003, então isso são todas as possibilidades articulatórias possíveis. E de consoantes, tá? Isso aqui é o que o ser humano é capaz de produzir por si só, porque isso são sons encontrados em todas as línguas do mundo. O que a fonética faria? A fonética, para estudar um povo, ela iria, por exemplo, uma abordagem fonética para estudar um povo indígena que eu não cuja língua eu não conheço. Eu vou lá e primeiro preciso anotar quais são todos os sons consonantais daquele povo. Fiz esse levantamento descritivo é fonético. Ou os sons consonantais ou os sons vocálicos. Esse levantamento é fonético. A partir do momento que eu falo que naquela língua um T é diferente de um D porque gera diferença de significado, eu estou na fonologia. Mas isso é um pouco mais pra frente. Com relação às vogais possíveis, as possibilidades de articulação dessas vogais, essas são todas as vogais possíveis de serem articuladas por um aparelho fonatório humano. Então, fala o I e mantém o som. Mantém o som e vai abrindo a boca. Conforme você vai abrindo a boca, você vai deslizando por esses outros fonemas que estão aqui. I, a, I, a. Do outro lado, o. Esse é o O dos ingleses, core. Essas vogais desse lado pra cá, elas são arredondadas porque a gente faz com o arredondamento da boca. É o famoso biquinho do francês, mas a gente tem em português também, porque ninguém fala urubu, a gente fala urubu. Olha a minha boca.
ela arredondou. Então esse som também a gente tem. De qualquer modo, os quadros anteriores só trazem todas as possibilidades articulatórias humanas, tanto de consoantes quanto de vogais. E o aparelho, as possibilidades de articulação para qualquer ser humano são as mesmas. O que acontece é que, a depender, a gente já falou sobre isso aqui, a depender de onde eu nasço, a chave vira de um lado. Então, a língua é social. Eu posso articular todos esses sons. Mas, inclusive, na aquisição da linguagem, a gente sabe que, a partir dos 6 meses, a criança ela tem uma primeira readaptação fonética, ela fica surda para os sons consonantais das outras línguas. Com um ano, ela fica surda para os sons vocálicos das outras línguas. Então, o que acontece? Ela se especifica nos sons que existem na língua dela. Mas, quando nós nascemos, a gente nasce com a possibilidade de produzir todos esses fonemas. Só que como alguns não são significativos na nossa língua, não existem no sistema da nossa língua, nós nos especificamos e o nosso ouvido não os distingue mais. Por exemplo, vocês veem diferença entre eu falar le garçon e les garçons? Isso para o ouvido de um brasileiro pode não gerar diferença nenhuma, mas para o ouvido de um francês gera, porque le garçon é o singular, les garçons é o plural. E olha, a diferença está no meu arredondamento da boca. Só que para o meu ouvido brasileiro, que já está especificado, isso não tem diferença de significação. Bom, de qualquer modo, se eu simplesmente levanto as possibilidades de articulação, eu estou no âmbito da fonética. A partir do momento que eu vou em cada língua específica, por exemplo, no português, e eu digo que sala é diferente de zala, ou que selo é diferente de zelo, e que eu estou dizendo que em português o som s está em oposição a z, porque ele gera diferença de significado, eu estou no âmbito da fonologia. A fonologia é mais abstrata, a fonética é descritiva e concreta. Ela descreve concretamente as possibilidades de sons de uma língua. A fonologia vai abstrair, dar significação para isso. Qual é o valor que isso tem naquela língua? É uma variação ou oposição? O que é variação por falar nisso? Variação são formas diferentes da mesma coisa. Eu com N cabelos ainda sou eu. Agora, eu em relação à minha mãe é uma oposição. Isso em relação a outra garrafa d'água é uma variação. Agora, isso em relação a isso aqui é uma oposição, porque isso é um creme de cabelo. Tem um outro valor para a nossa sociedade. Esse aqui tem um valor diferente. Bom, entrando especificamente nos conceitos. O que é um fonema? Fonema não é um som. Então, joguem para cima. A partir do momento que vocês têm um som que é concreto na língua, joga para um nível de abstração. O fonema é o que aquele som concreto representa naquela língua. Então, o que o som representa na língua portuguesa? Isso é um fonema, essa ideia, esse conceito é o fonema. A materialidade é um som, e a materialidade é o fone. Ele é representado por um ou mais sons que são os fones. Então, o fonema ele se concretiza nas línguas a partir de fones. Por quê? O fonema ele é abstrato, ele é do nível da consciência, da significação, do significado. A partir do momento que eu realizo, é um fone. A ideia de s na língua portuguesa está se opondo a um z, porque zelar é diferente de selar, essa palavra não existe. Isso é no nível das ideias. A partir do momento que eu falo, eu estou trazendo para o fone. Isso tem a ver com oposição ou variação. De novo, oposição. A alteração no significante altera o significado. Isso são as ideias do Saussure, tá? Variação. A alteração no significante não altera o significado. Eu pintar o meu cabelo significante não vai alterar o significado guiado. Agora, eu mudar esse significante e trazer aqui, se eu sair daqui e colocar minha mãe, vai alterar o significado. Aí eu tenho uma oposição. Bom, exemplos disso, de oposição. Se eu falar pata ou bata, a diferença nesse significante p ou p, o b, vai gerar diferença de significado. Então eu tenho oposição. Essas duas coisas estão opostas, elas não têm o mesmo significado. O que significa que esse som e esse som, num nível abstrato, eles são fonemas diferentes.
Se eles têm significados diferentes, em português, num nível abstrato, eles são fonemas diferentes. P, M, B são fonemas diferentes, estão em oposição. Eles não são variantes da mesma coisa, porque eu não posso trocar para dar o mesmo sentido. Agora, não é a mesma coisa que porta e porta. Porta e porta é outra coisa, é uma variação. Aqui eu tenho coisas opostas. Variação. A alteração de significante não altera o significado. Eu posso ter coisas como o que eu chamo de distribuição complementar. Isso não é tão importante os nomes, mas só entender. Eu falar tia ou tia não gera diferença no significado. Daí eu tenho uma variação. Eu não estou opondo coisas, isso é uma variação. Mas eu não falo, tá? Eu não falo chapa, eu não falo tchete, eu não falo tchu e nem choncho. Mas eu falo tinta e eu falo tinha. O que está gerando a palatalização do T, de T eu falar tchê, é a presença desse I. É esse contexto. Nos demais contextos, em todos os outros, antes de A, antes de I, antes de U, esse T é pronunciado T. Então, a ideia, no nível abstrato, fonema, T em português, se realiza, se concretiza a partir de quais fones? Do fone T e do fone Tchê. Portanto, T e Tchê são variantes de um mesmo fonema, são alofones de um mesmo fonema. Quando vocês estudam alogenia na genética, são variantes do mesmo gene. Alopatia é porque você trata uma doença por algo que é parecido. Vacina. Vacina é alopata. Tá bom? Bom, se a mesma pessoa falar carne num contexto de maior formalidade, carne num mais informal, isso não se deve a um condicionamento fonético. O que é isso aqui? Variação livre é diferente de distribuição complementar, porque ela não tem a ver com contexto. A distribuição complementar tem a ver com contexto. Por quê? Num contexto I, eu falo tchê. Em todos os outros contextos, o fonema está distribuído e realizado complementarmente como T e não como T. Então, um contexto complementa o outro. Quando eu tenho T, eu não tenho T em português e vice-versa. Isso é uma distribuição complementar. Agora, a mesma pessoa pode falar carne ou carne. Se ela se sente mal falando carne por alguma razão e essa é a variedade dela e fala carne ou carne, isso aí não é uma distribuição complementar, porque o contexto é o mesmo. Aqui o contexto não é o mesmo entre tapa e tinta. Aqui esse T tá antes de um I. Aqui esse T tá antes de um A. Agora entre carne e carne, o contexto é exatamente o mesmo. A pessoa articular carne ou carne vai se dever mais a situações que têm relação com coisas fora da língua do que com coisas que têm relação com coisas dentro da língua. Bom, exercitando demonicamente agora. Observe as palavras a seguir: casa, caça, caixa e cava. Esses 4 entes lexicais demonstram que entre casa e casa, se eu disser casa é uma coisa, caça é outra. Isso mostra que C e Z em português estão opostos, são fonemas diferentes, não variantes do mesmo fonema. Agora, e caixa e cava também. Caça não é a mesma coisa que cava. Então, S e V em português são fonemas diferentes. Por isso eu não posso falar que V e X são alofones de um mesmo fonema. S e Z não são alofones de um mesmo fonema. V e X não são variantes. Essa alternativa está errada. B. V e X são alofones de um mesmo fonema, mas S e Z são fonemas diferentes. Será? V e S são variantes perfeitamente intercambiáveis. Não. S, Z, V e X são 4 alofones em variação de um mesmo fonema em português, porque a alteração de um para o outro não gerará alteração de significados. Não gerará. C, Z, V e X são 4 fonemas diferentes em oposição no português, porque a alteração de um para o outro gerará alteração de significados. Eu falar cava não é a mesma coisa que eu falar caixa. Eu mudando só o V para o X, gerou alteração no significado, então a correta é essa. Imagine a seguinte situação. Uma moça do interior de São Paulo foi com seus responsáveis visitar os primos na capital paulista. Calma, meus cachorros.
Lá chegando, antes de adentrar no prédio onde se hospedaria, pediu emprestado da sua mãe o cartão. Ela falou exatamente isso, cartão. De crédito a fim de que pudesse pegar o táxi. Mas para não dar bandeira de suas origens, perguntou ao taxista se ele aceitava cartão. Vemos nas duas formas em destaque. A mesma pessoa, no mesmo contexto, falou cartão e depois cartão. Porque ela não queria ser menosprezada pelo jeito que ela falava. Então, não tem a ver com distribuição complementar, o contexto é o mesmo. Eu tenho a ver com uma variação livre, que tem a ver mais com contextos fora da fala, com situações comunicativas e preconceito social. Fonética e fonologia acabou, mas antes de acabar mesmo, eu preciso dar uma revisão de tudo que eu falei aqui. Bom, voltando, vocês vão perceber que do nada apareceu essa pessoa maravilhosa aqui, que é a Shakira, que está com cabelo ruivo, é o começo da carreira dela. Aqui, o computador não me obedece, ela tá com cabelo preto. Vamos dar um zoom. As duas Shakiras são variantes da mesma pessoa, então eu tenho uma relação de variação. A alteração no significante, o cabelo dela, não gerou diferença no significado da pessoa. Isso é uma relação de variação, tá? Da mesma forma que entre essa de cabelo preto e essa de cabelo loiro, continua sendo a mesma pessoa. Se continua sendo a mesma pessoa, elas são variantes da mesma pessoa. Variante, a palavra para variante é halo. Então seriam aloshakiras da mesma Shakira. Da mesma forma, aqui se a gente vier para cá, eu tenho o fonema como uma ideia, a realização dessa ideia é o fone. Se eu tenho que dois fones em si, eles são realizações de um mesmo fonema, eles seriam variantes como essa Shakira. Eu tenho uma relação de variação e não de oposição. Mas entre essa pessoa e essa aqui, entre esses dois significantes, eu tenho uma oposição. Essa aqui é a Valesca, essa é a Shakira. O significado não é o mesmo. Então aqui eu tenho uma oposição. Seriam como se a gente fosse para a fonologia, fonemas diferentes. Mas entre essa e essa aqui, eu tenho alofones de um mesmo fonema, porque são variantes da mesma coisa. Foi o que eu coloquei aqui. Fone é a realização de um fonema. A alofone é a variante de um mesmo fonema. O T e o Tchê em português são variantes de um mesmo fonema, como as Shakiras. Tá? Porque entre um cabelo e outro, o significado é o mesmo. Se eu falar tia ou tia, o significado continua sendo a mesma coisa. Os R's, o porta, 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 são variantes de uma mesma ideia de rótica. A ideia de fonema em português é som rótico. Essa ideia se realiza por meio de quais fonemas? Como ela se concretiza? Se concretiza por várias variantes, que são porta, 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 porta. Essas são as realizações nesse contexto, tá? Porque em contextos intermediários isso aí vai mudar um pouco. Agora, a relação entre s e z em português é de oposição. São fonemas diferentes. Da mesma forma que a Shakira não é a Valesca, o s não é um z. Porque sala é diferente de zala. A palavra zala não existe. Selo é diferente de zelo. Da mesma forma que essa pessoa é diferente dessa. Eu espero então que tenha ficado claro, pelo menos, o que é oposição e variação. Essa relação para vocês. Oposição. A diferença que eu faço entre um significante, seja ele qual for, na fonologia é o fone como se concretiza. Na fonética, é o fone como se concretiza. Aquele fone, aquele som concretizado, ele gera diferença de significado em relação ao outro? Por exemplo, pata é igual a bata? Não. Então aí a gente está numa coisa assim, oposição. Se não gerar, a gente está nessa relação aqui. Entre só a mesma pessoa com cabelo diferente.